Fala galera, beleza? Esse é o BolaCast, seja bem-vindo. Bater um papo aqui com o pastorzão hoje, o extraordinário. Prazer poder estar aqui com vocês aqui, nessa missão, né, filhão? Bom demais. Falando nessa parada do extraordinário aí, você fala que você é uma mistura de Denzel Washington com Will Smith. Não. Explica pra galera isso aí. Não só a mistura, mas são as melhores partes de Denzel Washington e Will Smith, esse que faz João Paulo de Brito, né? É por causa da beleza. A beleza exterior e principalmente a beleza interior, né? Começando isso aí, faz uma apresentação aí, da onde que você veio, onde você nasceu. Que legal, cara. Na verdade eu sou mineiro, né? Mineirinho, natural da cidade de Varginha. Que a minha história, de certa forma, ela converge com a vida esportiva, né? Comecei a jogar basquete ali com meus 11, 12 anos. Você começou a jogar aqui em Varginha? Aqui mesmo? Em Varginha. Comecei a jogar no VTC e na Semel. Mas logo aos 14 anos, né, tive aí o privilégio e a honra aí de poder, né, jogar em clubes fora do município. Aí segui totalmente a carreira profissional no basquete. Que massa! Né, e aí... você se converteu quanto tempo depois sim, que você começou a... Então, a minha conversão ela também tem a ver com basquete, porque é o seguinte, né, eu tinha tido já o acesso ao Evangelho, né, através da família de um amigo, o qual eles me apresentaram Jesus, mas eu era novo ainda. Aí eu fui jogar no Clube Olímpico em São Paulo, em Belo Horizonte, Olímpico da Serra, né, joguei basquete lá no Olímpico da Serra. E daí nós tivemos uma proposta para ir pro Palmeiras. Isso. O Palmeiras? Palmeirinha, ali no antigo Parque Antártica. E eu conheci a igreja e me aprofundei no Evangelho ali com a igreja Bola de Neve, o ano que eu joguei no Palmeiras, que tinha uma célula logo, né, atrás ali da minha rua, que era a célula do West Plaza. Essa célula acontecia 11h30 da manhã, né, e ali eu fui abraçado, onde eu conheci a família, né, Bola de Neve. A minha conversão mesmo, ela surgiu a partir daí. Foi um tempo assim incrível, um tempo extraordinário, sim. Que massa. Mas assim, antes da sua conversão, tipo, normalmente a gente tem uma vida bem pecaminosa, assim. O que te fez, que te chamou para conhecer Jesus, assim, que tocou teu coração, que queimou? Que às vezes um é chamado pela dor, como o pessoal fala, e outro é chamado pelo amor. É muito louco isso, né? Quando fala chamado, alguns se achegam pela dor, né? Porque teve alguma frustração, algo do tipo, outros se achegam pelo amor. Eu, em algumas exceções, eu me acheguei ao Evangelho pelo amor. Eu compreendi a mensagem, eu me rendi, porque apesar, eu tive uma crise existencial, mas por quê? Porque dessa crise existencial, eu com 17 e para 18 anos, eu tinha vivido tudo o que um jovem almejava viver. Dentro da minha realidade de vida, expectativa de vida, queria jogar em grandes clubes, joguei, né, as roupas, os tênis, as coisas que dentro da minha limitação de visão, sendo um menino, né, 17 para 18 anos, eu havia conquistado, né, aquela coisa, balada, não pagava uma balada, dava carteirada em tudo, né, então eu tinha vivido tudo o que de certa forma eu tinha almejado. Aí eu tive uma crise existencial, porque eu falei, será que a vida é só isso? E tive essa crise. Aí foi quando eu comecei a fazer uso de cigarro de maconha para conseguir dormir, aquelas coisas todas. Mas o meu período que eu falo de loucura com drogas, bebida, essas coisas, foi um curto espaço de tempo. Foi do 17 aos 18 e pouquinho, né? Porque logo eu cheguei nessa célula
né, do Bola de Neve, no Ash Plaza, qual o chileno era meu líder ali, né, com a Cris. Recebi a mensagem de Cristo, entendi, falei, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero para mim, né? E a partir daí eu me posicionei, decidi viver o que a palavra de Cristo iria me proporcionar. Então, eu me acheguei ao Evangelho pelo amor, eu compreendi a mensagem e me rendi a ela. E assim, tipo, no começo da sua caminhada também com Cristo, entrando já nessa parte, você teve bastante dificuldade? Porque, querendo ou não, você tinha uma vida top, era jogador de basquete, era no auge. Filho, o barato é louco, que a arrancada ela é seca. Porque, ó, vocês veem como é que loucura. Eu recebi a mensagem de convertir e tal. Falei, é o que eu quero viver. Né? Naquela época teve um problema na Confederação Brasileira de Basquete, os clubes em São Paulo estavam tudo parado, né? E a gente já tinha entrado já no adulto, então já era outra categoria, aquela coisa toda, procurar time. Falei, não, eu quero ficar em São Paulo, porque aqui eu conheci Jesus, aqui eu tive uma novidade de vida, e aqui agora eu quero viver algo especial com Deus. Então, beleza, o que eu vou fazer? Minha família toda em Minas, né, sem condição financeira para poder me ajudar lá. Eu preciso trabalhar. E você foi para lá sozinho nessa época? Cara, meu testemunho ele é muito louco. Eu saí de casa com 14 para 15 anos com R$50 no bolso. Você é louco, velho. Fui atrás do meu sonho, né? Então, com 14, 15 anos, 50 conto, eu lembro que a passagem era 45, eu tinha R$5 só para poder conseguir pegar o metrô, passar no teste e conseguir a estadia, né? A estadia. E o que me abençoou muito foi as pessoas que me abraçaram, né? Amigos que são mais chegados que irmãos, que eu tenho, para mim, uma família hoje, né? Que eu dou muito exemplo do Lucas, né? Que a gente fez uma live ontem lá, né? O tio Benê, uma história incrível, eles praticamente me adotaram. Então a minha história, assim mesmo, quando eu saí de Varginha, foi nessa missão, né? Para poder, viver os meus sonhos. Então, o meu testemunho no contexto geral de vida, ele é muito amplo, porque eu vivi muita coisa de forma precoce, né? De forma precoce. Isso, de certa forma, me ajudou lá na frente, né? Pressiona a ter uma maturidade bem cedo. Porque quando encerrou o contrato com o Palmeiras, eu quero ficar em São Paulo, quero viver minha vida com Deus, sem família lá. Né, fui morar esse tempo na casa do Lucas, né, o tio Benê lá, eles me ajudaram muito. E depois eu fui morar numa pensão, cara. Fui morar numa pensão ali na Lapa, né, para quem foi em São Paulo conhece ali a região da Lapa. Morei na pensão ali na rua Faustolo. Ali o barato foi louco, porque era 8 caras num quarto só, que você nunca viu na vida. Era super difícil, mas perseverando naquilo que Deus, nas promessas de Deus. Aí, depois dessa pensão, eu fui morar, a gente montou uma república, né? A gente chama a República dos Atalai da Zeladoria, onde foi um tempo de crescimento gigantesco, onde eu conheci o Gerê. Foi teu primeiro ministério, assim, depois que você... Isso, o Fábio, comecei a servir ao Senhor na casa, foi o Ministério de Zeladoria, eu servi por 7 anos, é o meu ministério de paixão, assim, eu amo muito, né, servir através da zeladoria, né, que na verdade é o Ministério Levítico, né, que é o cuidado do tabernáculo e tal. E aí a gente foi para essa casa, ficou ali e era muito interessante, né? A galera que Deus colocou ali, o Gerê, o chileno, o Felipe, né? Foi um tempo de muito crescimento, onde a gente tinha muita comunhão. A gente vivia a igreja primitiva ali, a igreja de Atos dos Apóstolos. Tinha comunhão um dia de sábado em casa que dava 100, 150 pessoas ali, era incrível ali. Sério? Bombava, era algo assim incrível, um tempo muito especial que a gente viveu da parte de Deus ali,
né? Vivemos coisas maravilhosas ali. Então a gente fala, passou perrengue na conversão? Passei muitos desafios, né? Muitas lutas, mas a gente entende que todas essas são memoriais para o nosso crescimento em Deus, né? Então o barato é louco, mas é bom, né? Que massa. E onde que surgiu esse desejo ou esse chamado que você descobriu que você ia ser pastor? Cara, na verdade é o seguinte, essa questão pastoral foi um chamado de Deus, porque eu fazia parte do Ministério de Louvor e na minha concepção eu queria ser só ministro de louvor, fazer música, aquelas coisas todas. Aí teve um acampamento da zeladoria, né, onde a gente estava em todo o mistério ali buscando algo em Deus. Aí no culto da manhã eu arrumando o som para poder fazer o louvor. Na época o presbítero Boris, né, chegou, começou a orar por mim ali naquele mistério, tal, Charamanaias. Ele falou: meu, Deus conhece teu coração, Deus enxerga em você um pastor. Eu falei: pastor? Não. É louvor, errou, é louvor, cantar nas nações. Aí eu falei: amém, né? Eis-me aqui, né, Senhor? Aí no culto da noite, aquela bênção, um mover, e eu lá também fazendo louvor, o pastor Felipe Parente pregando, mandando mó fogo, os mistérios, tal. Quando ele vem orar por mim, repete as mesmas palavras que o presbítero Bosch tinha me liberado sobre minha vida de manhã. Ele: Rocoborobos, Deus conhece teu coração, Deus te separa como um pastor. Eu falei: pastor, não, é ministro de louvor. É ministro de louvor, cara, né? Eu falei: Senhor, eis-me aqui. E o meu chamado, ele foi selado por Deus, que eu comecei um processo muito o contrário dentro da igreja, né? Sempre servi com muita excelência, né? Na sede, né? Auxiliando nas células, nos ministérios. E aí tudo começou quando, né, conheci a minha querida, amada esposa, né? Ela tem um coração missionário que é um absurdo, assim. Você conheceu ela lá em São Paulo? Na sede. Olha pra você ver que engraçado. Ela já está servindo no Ministério do Boas-Vindas já há 3 anos e a gente nunca tinha se encontrado na igreja. Olha que loucura. E você já estava? Já estava no bola, já há 1000 anos, já há muito tempo. Só que é muito grande, é muita gente, né? É um outro esquema, muita gente ali, grande demais. Eu ia fazer o louvor na vigília do Ministério dos Boas-Vindas. E eu cheguei no balcão do Ministério dos Boas-Vindas para pedir uma informação. Mas que hora que vai ser a vigília? Aí ela respondeu, ela que estava lá, falou: uai, eu não sei não. Eu falei: uai, eu conheço esse sotaque aí. Eu falei: você é de onde? Ela falou: sou de Varginha. Eu falei: eu também, né? Aí já eu falei: não, eu oro por Varginha, Três Corações, São Tomé das Letras já há uns 3, 4 anos. Tenho muito desejo de ter gente começar uma célula lá. Só que aí já de imediato ela olhou para mim assim, com um olhar muito fixo, assim, né? Ficou apaixonada pela minha beleza e todo o meu charme, né? Então o coração dela já disparou. Né? Brincadeiras à parte, mas isso é verdade. E ela falou: meu, vamos agitar algo lá então em Varginha, eu consigo lugar. E a Érica, ela é a milhão, né? Ela faz as coisas acontecer. E na minha cabeça caiu no esquecimento que eu tinha, meus planos eram todo para São Paulo, né? Tinha passado no vestibular, fazendo engenharia, né? Estudando, objetivo lá, curso BMF Bovespa, né? Tinha um novão, na casa dos 20 anos, promovido para ser gestor do departamento de engenharia, cuidando lá, aquelas coisas todas, né? As coisas indo super bem lá. E Deus, ele muda todo o curso da nossa história, né? Ela mesmo, 10 anos voando na Gol, fazendo curso para ser piloto, para se tornar uma comandante e tal. E Deus muda totalmente o curso, né? Onde a gente, debaixo da bênção do pastor Sérgio, de 15 em 15 dias inicia
esse projeto maravilhoso aqui em Varginha, o qual eu sou apaixonado, nós amamos demais. Se fosse precisar abrir mão de tudo, a gente abriria de novo. Vinha de 15 em 15 dias, fazia o culto no sábado. Mas isso aí foi uma decisão de vocês vir pra cá? Não, vai vendo aí, o barato é mais louco. A nossa ideia era só startar o projeto, né? Sim. Porque a rotina, a nossa vida era lá. Né? E detalhe, quando eu falo que eu fui um dos poucos, acho que o primeiro pastor missionário do Bola de Neve ir pro campo solteiro, né? Normalmente são os casais que vão. Então a gente vinha de 15 em 15 dias, fazia bate-volta. De 15 em 15 dias. Para startar esse projeto, né? A gente tinha a convicção que Deus, ele morreu por todos, né? E Varginha é uma cidade incrível. A gente entendia que Varginha tem o DNA pro Bola de Neve. E sim, quando a gente chegou, a primeira coisa que Deus me falou que aqui nós seríamos uma igreja para a cidade, para gerar impacto na cidade. Mas enfim, a gente vinha 15 em 15 dias. Bate e volta. Bate e volta. Fazia o culto sábado à noite, às vezes na madrugada mesmo, Fernão Dias ia embora. E é muito doido que num curto espaço de tempos, em menos de um ano, a célula já tinha mais de 60 pessoas na casa do meu sogro, né? Era na casa do seu sogro? Era, com a célula ali na Avenida Rio Branco, bem em frente ao Rio Branco, a gente chamava lá de casinha. E aí bombava lá, a gente, pastor Sérgio, vai por um ano, tanta gente assim assado. Agora só precisa enviar o casal de pastores. Aí falou, não, Deus já enviou. Eu falei, nossa, que bênção. Uau, Deus já enviou. Quem que é? Quem que é? Ele falou, não, Deus já pôs lá faz tempo. Eu falei, não, quem que é? Tá, pra gente poder se apresentar. Ele, não, vocês que vão ficar lá. A gente falou, meu Deus, e agora, né? Ele falou, vocês estão à disposição, estão com o coração disponível para isso. A gente falou, a gente fez uma oração, eis-me aqui, né, Senhor? Né? Então esse foi o tempo onde começaram as renúncias. Né? Eu tinha acabado de ser promovido, faculdade, aquela coisa toda, onde a gente veio, pôs sobre o altar. E é engraçado que a Érica também tinha acabado de ser promovida, ela tinha alcançado o cargo máximo dentro da carreira dela na aviação, né, que era comissário de bordo, que era checadora. Ela só treinava as meninas, ela fazia a seleção das meninas ali, treinava as novas comissárias, né? Tinha acabado de ganhar a promoção e Deus nos pede, né? Da mesma forma que Deus pediu, né, Isaac para Abraão. Então foi um tempo extraordinário. Então nossa vida ministerial startou aí, de uma forma totalmente involuntária, assim, a gente não pretendia, não tinha esse anseio. E é onde a gente entende, e é algo que o AP muito fala, que o pastor, você não forma um pastor numa cadeira e numa mesa com curso de teologia, né? Mas o campo forma o pastor, né? Então a unção em si só testifica aquilo o qual Deus já te condicionou. Sim. Então como foi Davi, né? Davi foi instituído rei com 17 anos. Foi... Assumi bem depois, então... Teve que matar o urso. Golias teve que ser abatido, então é muito louco isso, sabe? Que massa, velho. E assim, tem alguma história engraçada que você passou nesse tempo aí de envio? Nossa, tem várias, né? Tem várias, Nossa, tem uma aqui, cara. Ela é engraçada, mas também ela mexe com a gente, né? Teve uma vez que a gente fez a célula, né? Isso foi uma sacanagem, mas para mim foi muito engraçado, que a gente voltando na madrugada, né? Eu dirigindo, a Érica dormindo, aí veio o caminhão engatado com luz acesa no guincho, né? Aí eu encosto bem atrás dele devagarinho, começa a gritar no carro, meu Deus, coitadinha, né? Ela quase infarta dentro do carro, pula lá. Nossa.
né? Então foi várias, né? A gente viveu muita coisa engraçada, né? Teve tempo onde a gente fazendo a célula, o pessoal pensou que era evento de reggae, chegou com vários baseados, né? Negócio pro Então, aí tem essas perguntas também que a gente vai fazer, já a gente vai fazer. Calma top. Aí. Aí vocês veio pra cá, aí a gente foi lá pra estação, né? Que era o bolo ali perto da estação. Como é que foi esse, tipo, vamos escolher o lugar? Essa transição? Isso. Foi assim, ó. A gente é a igreja de meninos, né, meu? A gente começou lá na casinha, muita energia, mas ninguém tinha dinheiro, né? Aí você fazia o louvor lá. No carrom, arranhava um tecladinho. Aí, mas a gente trazia também uma galerinha de São Paulo para dar um gás. Aí depois da casinha a gente foi pro Hotel Jaraguá. Teve esse processo aí que foi desafiador, né? Não, e detalhe, você falou dos eventos engraçados, a gente saiu de São Paulo e fomos morar num sítiozinho lá perto do aeroporto. Então imagina só, saiu a mudança gigantesca, saiu da capital, foi morar na roça, literalmente roça. Então imagina a pastora com aquele salto gigante dela, né, dia de chuva e tendo que andar na terra de salto. Então era muito doido. Então esse período do hotel ele foi muito desafiador, porque foi o período onde a gente mudou para Varginha, aí saiu lá da casinha, começou os cultos ali no Hotel Jaraguá. E era um salão de convenção. E a gente, às vezes, tinha que dividir o culto com algum evento que rolava. E às vezes tinha evento antes do culto, que era da vodka Orloff. Nossa. Aí aquele monte de degustação lá dentro, banner, a gente não podia tirar, né? Porque eles tinham alocado aquela coisa toda. Eles falaram, nossa, como que nós vamos fazer o culto com esse cheiro de cachaça aqui dentro? E só Jesus. Aí tinha que montar o sisteminha de som, desmontar aquela coisa toda. Então a gente ficou quase um ano fazendo culto só no salão de convenção ali no Hotel Jaraguá, que a gente entende foi um tempo também de semeadura, onde Deus também foi trazendo maturidade, onde Deus foi trazendo pessoas. Foi o período onde o Kaká, a Andressa, eles chegaram na igreja, também foi uma fase doida, muito rápido. E nesse tempo aí, teve algum momento que você falou assim, que você duvidou, que você sentiu alguma crise, assim, de ter que posicionar numa parada que não era algo que você tinha desejo no coração no começo? Teve alguma parada assim? Cara, o tempo todo, né? Porque quando você gera uma expectativa, você quer fazer algo conforme o seu tempo, né, com as suas forças, né, de certa forma você fica em choque, né, você quer tentar acelerar alguns processos, você se depara diante de alguns desafios, diante de algumas lutas, você começa a questionar, não precisava estar passando por isso, mas Deus não se engana, né, Ele usa todos os processos para o crescimento dos seus. Eu costumo dizer que Deus ele não quer realizar os nossos sonhos apenas, mas nos dá estrutura para a gente poder sustentar os sonhos dele para nós, né? Os projetos, planos dele para nós. Mas eu acredito que quase todos os líderes passam por esse processo, né? Creio que todos os pastores passam por esse questionamento. Né? Jesus mesmo no Getsemane ele orou ao Pai, né? Se possível afasta de mim esse cálice. Então ele é um processo natural para nos proporcionar crescimento, mas sim o teu pensamento é diferente de você alimentar o desejo, né? Sim. Até essa semana a gente estava conversando daquela questão do processo, né? Sim. Que a gente é uma igreja bem nova, sim, no ramo nacional e no ramo sim, municipal também. E às vezes sim, a gente quer estar num grau que Deus ainda não permitiu. Sim. Explica sim. um pouquinho essa questão que a gente estava conversando essa semana aí.
É muito doido, né, quando fala de transição. A gente tem uma paternidade maravilhosa. O AP ele fala que tinha chegado uma época no ministério onde Deus falou algo com ele. Falou, ó, vocês estão edificando um prédio para 10 andares com a base e o fundamento para um prédio que era 5. Então é tempo de parar e reorganizar e reestruturar a base. Então a gente entende que isso é um processo. Nós somos uma igreja de 20 anos, né? É bebê, mas... É muito louco isso, né? Porque às vezes a gente cresceu um pouco, igual o Rino falou, a gente cresceu um pouco a mais. Sim. Mas a gente precisa... Então respeitar o processo. Quando a gente fala 20 anos, é o ciclo completo de uma geração, né? No ciclo completo de uma geração, mas nesse ciclo de 20 anos são quase, né, são praticamente 500 igrejas. Então, quando você vê esse crescimento, esse boom, você vê esse cuidado de Deus de uma forma, né, linda e maravilhosa. E com a gente em Varginha também não é diferente. E a gente vê, igual você sempre fala, o Bola não fechou nenhuma igreja nessa pandemia. Não. Porque eu creio que Deus tem levantado pessoas com coração generoso, né? Sim. Porque a igreja ela avança conforme a generosidade do seu povo em ofertar e ver o crescimento, a expansão do reino. Se a gente vê, não é uma igreja que pesa assim, né? Nessa questão de dízimo, de oferta. Você fala... porque é muito louco, você tem que trazer a consciência para as pessoas apenas. Porque Deus ele não precisa do nosso dinheiro, mas a instituição, a organização precisa, a gente está num plano terreno. Então, quando o pessoal entende isso de uma forma racional, né, mas entende também que Deus estabelece princípios e valores para abençoar o seu povo, cara, o pessoal tem o coração generoso. Então, as coisas fluem de forma maravilhosa. Mas voltando no assunto, esse crescimento nosso em Varginha, ele não foi diferente, né? Deus ele tem nos dado base, Deus tem nos dado fundamento, a gente tem vivido um crescimento maravilhoso, né? Eu creio que nós como igreja já viveu um rompimento, mas é o tempo onde Deus está nos dando maturidade para poder sustentar uma onda de avivamento que virá sobre a nossa região e nós vamos fazer parte dessa onda, né? Então, ou seja, a gente cresceu, tem crescido, né? A gente entende que viveu esse rompimento, mas existe o processo de maturidade. Deus está nos dando maturidade para poder sustentar aquilo que Ele tem para liberar sobre as nossas vidas. Deus tem falado muito comigo nessa questão de processo, respeito de processo da sua evolução. Por exemplo, a nossa igreja veio para cá agora, a gente está nesse início da gente estar fazendo as lives, a gente está crescendo e muitas vezes a gente quer atropelar esses processos. E a gente respeitar esses processos é muito interessante. Queria que você falasse um pouco desses planos que a gente tem para o futuro. Essa semana a gente estava conversando, eu até te fiz uma pergunta que nem sei se algum ministro de louvor já te fez essa pergunta, que você até respondeu, eu queria que você respondesse de novo. O que falta para a Igreja Bola de Neve Varginha alcançar o que ela precisa alcançar? Que foi profetizado nela, né? Amém. Olha que é muito doido, ó. Você está aí com a caneca da Associação Escolher Amar. A gente vê a frente social avançando de uma forma poderosa. E por que tem crescido? Porque houve maturidade. Sim. E quando a gente traz isso para o âmbito da adoração, quando a gente fala o louvor na realidade ele é apenas a nossa expressão de adoração, ele não é a adoração em si, né? Assim como é a dança, assim como são toda a nossa expressão de adoração a Deus. Para viver, alcançar todo esse potencial, não alcança sem obter a maturidade qual Deus espera, né? Até que ele disse, perguntou, a questão do louvor, quando os ministros de adoração ele rompe na sua maturidade, ele entende que ele é um adorador, mas quando ele está ali no altar, ele precisa conduzir, ele é um ministro que conduz Sim. a igreja de adoração, né? E a gente tem buscado esse entendimento, né? Até que com a graça de Deus, já no tempo do Senhor, aí nós vamos
conseguir consolidar nossa escola de adoração. Para quê? Para que nós possamos gerar adoradores conforme a imagem de Jesus e atrair a atmosfera dos céus à terra, porque a adoração ela tem o papel de preparar o ambiente para provarmos da presença tangível do nosso bom Pai. E, pastor, dentro dessa perspectiva que a gente estava falando sobre adoração, qual que é o seu maior sonho que você tem? Assim, vamos falar do sonho ministerial primeiro, depois você fala do seu sonho pessoal. Pessoal? Então, é que é difícil falar do sonho pessoal e ministerial, né? Que o meu sonho pessoal ele se converge com aquilo que é ministerial. Porque o meu maior sonho está ligado ao meu maior desejo, que é alcançar um nível de intimidade com Deus onde poucos homens ou mulheres alcançaram, né? Eu costumo dizer, quando eu mergulho nas Escrituras, eu não me contento apenas em contar o que Pedro fez, ou o que Paulo fez, ou o que João fez, mas eu quero ser a história de Deus na minha geração. Eu quero ser aquele que manifeste a glória de Deus na minha geração. Porque as Escrituras, ela é o conjunto dos relatos que Deus fez através dos seus filhos na terra também. Apesar dela revelar Cristo Jesus, nos revelar o Pai, ela também revela o que Deus fez através dos filhos na terra. Então, o meu maior desejo, o meu maior sonho é viver um nível de intimidade com Deus onde poucos homens e mulheres tiveram, para que eu possa ser a resposta de Deus na minha geração. Pra galera que tá ouvindo a gente aí, tipo, dá uma dica assim pro pessoal, como alcançar essa profundidade de intimidade com Jesus, dessa maneira que você tá buscando. É muito louco. É um processo, né? É um processo, ele é um processo constante, né? A gente entende que a vida com Deus ela não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona, porque o segredo é você permanecer em Deus, buscando a face de Deus. Não viver uma euforia apenas, mas ser constante, né? Como uma chama. A chama ela não é aquela labareda de fogo gigante. Ela é a parte nobre do fogo. Ela é pequenininha, mas ela é ardente. Então nós precisamos ser como chama, né? Ser constante em Deus. E Jesus ele intercede por nós ali, faz uma oração incrível no Evangelho de João, no capítulo 17. Ele ora o seguinte, ó Pai: Pai, eu oro por esses, e não somente por esses discípulos, mas eu oro também por todos aqueles que vão vir a crer em Ti por meio das mensagens que eles pregarem. Que eles venham ser um contigo, assim como nós somos um. Então Jesus já ora por nós, pedindo ao Pai para que nós possamos nos convergir com Ele, para que nós possamos ser um com Ele. Então nós precisamos fazer dessa palavra a verdade para nós e buscar ser um com o Pai, se convergir com Ele. E ter a sensibilidade, né? Porque se a gente quer participar, ter essa intimidade, a gente acaba buscando querer fazer o que Deus está fazendo também, né? Sim. Tanto que Jesus fala, se quer ver a mim, a gente vê o que o Pai está fazendo. Vê o que o Pai está fazendo. E o que a gente tem buscado muito, eu tenho buscado muito, é estar sensível, que eu quero participar do que Deus está fazendo. Amém. Se Deus está indo por esse caminho, vamos por esse caminho. Se Deus está indo pro profético, vamos pro profético. Isso, estar sensível à voz do Pai, eu creio que é um dos maiores segredos, né? O Pai está falando o tempo todo, Deus está falando o tempo todo. Pastor, aonde? Nas Escrituras, né? Sim. Muitas vezes a gente não vai lá para contemplar o que o Pai está falando. Então, Ele está falando o tempo todo. Muita gente quer ouvir a voz de Deus, mas não abre a sua palavra. Então, Deus está falando o tempo todo, através das Escrituras. A gente quer sentir algo, né? A gente quer sentir e não vai para o lado da convicção, que Deus já falou, né? Isso, muitas vezes as pessoas querem mistificar. Lógico que Deus nos capacita, o Espírito Santo nos capacita com os dons espirituais. Sim. Palavra de revelação, palavra de conhecimento, palavra profética, dons de língua, visão, interpretação de espírito. O Espírito Santo ele acrescenta os dons,
né? Mas para que possa ser útil. Uau, isso é poderoso. Porque se eu tenho utilidade, então ele vai acrescentando. Por que Deus ele vai acrescentar dom a alguém que não faz nada com ele? Entende? Que massa. E aonde você acha que o Bola de Neve Varginha pode chegar? Nessa visão aí que você busca? Então, Deus ele falou que nós seremos uma igreja para a cidade. Nós precisamos então exercer influência em todos os pilares da sociedade. Sim. Nós precisamos preparar homens e mulheres para a política, para o legislativo, executivo. Nós precisamos preparar empresários, nós precisamos preparar empreendedores, nós precisamos preparar tudo quanto é tipo de pessoas para poder alcançar, né, professores. Nós precisamos de psiquiatras que são tementes a Deus, psicólogos que têm o coração de Jesus, então diaristas que têm visão profética, que ao chegar numa casa, ela não faz apenas uma limpeza física, mas também uma limpeza espiritual. Então trazer esse entendimento para as pessoas em todo segmento, né? Não apenas segregando a vida ministerial ao altar. A igreja verdadeira é aquela que age no ramo social, né? Isso, na sociedade em si. Então a gente entende que nós somos um celeiro. Essa é uma casa de destino, onde Deus vai levantar profetas, pastores, né, evangelistas, mestres. Eu creio que dessa casa pessoas vão às nações, vão ser enviados às nações, né? Eu creio que nós vamos viver um rompimento. Se nós somos uma igreja para a cidade, eu não posso limitar o crescimento da igreja somente dentro da minha concepção. Mas Jesus ele morreu 100% de Varginha e toda a região. Então nós precisamos, cara, esse lugar aqui já está ficando pequeno. Nós temos que depois ir para um lugar maior, alcançar o maior número de pessoas possível, né? Levantar líderes de célula, trazer a concepção de uma célula genuína, né? Que é a característica da igreja primitiva. Que massa. Pastor, que papo bacana, velho. Top. Gosto demais de te ouvir. Falei um pouquinho só pra te ouvir. Para encerrar, a gente está vivendo um momento bem complicado, onde o pessoal está em casa. Às vezes a gente nem sabe se amanhã a gente vai estar trabalhando, graças a Deus a nossa igreja tem tomado todos os cuidados, a gente não perdeu nenhum irmão, né? Graças a Deus. Glória a Deus. E eu queria que você desse uma palavra pro pessoal que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, uma palavra de esperança, do que Deus tem falado para você, né? Sobre esse momento que a gente está vivendo. Dá uma palavra pro pessoal aí de esperança, de ânimo, né? Amém. Amém. Algo que eu tenho, a gente, né, passou um desafio em casa, onde a Eveline ficou internado com Covid. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração é que Jesus ele tem todo o poder, né? A humanidade, o mundo foi surpreendido por essa situação, mas Deus não. E Jesus tem todo o poder, e o nome de Jesus tem todo o poder. Ele ainda está no controle, né? Ele está ainda no controle. O nome, ele determina a nossa esfera de autoridade. Então o nome de Jesus tem todo o poder. Toda enfermidade ela é reconhecida por causa do nome. O nome de Jesus é maior que o câncer, o nome de Jesus é maior que a Covid-19. O nome de Jesus ele é maior que todos os nomes. É o nome sobre todos os nomes, o qual todo joelho irá se dobrar. A palavra de esperança que eu trago é que Deus ele não foi surpreendido. Nós não podemos inverter as coisas, nós precisamos ainda temer a Deus, não a enfermidade em si, mas temer a vontade permissiva dele, porque se nós a humanidade está passando por essa situação porque o próprio Deus permitiu isso. Mas ele é o Deus do milagre, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que restaura. Então que você possa ter essa convicção e conforme
Jesus curou tantos enfermos e tem curado até hoje, a fórmula não mudou. A sua fé te curou, a sua fé te salvou, a tua fé te transformou. Então que você se revista de fé, seu coração se revista de fé, para que você possa viver o milagre de Deus, você possa viver o sobrenatural de Deus, para que o Senhor ele guarde a tua casa, ele guarde a tua família, o Senhor guarde os seus sonhos, porque o nome de Jesus tem todo o poder, é o nome sobre todo nome, o qual todo joelho irá se dobrar. Que massa, velho. Amém, tamo junto. Tamo junto, brigadão. Tamo junto, galera, filhão. fica ligado que a gente vai fazer vários papos aí. Deixa aqui embaixo aqui qual assunto que você quer que a gente trata. Vai ficar no do pastor? Vai. A gente vai falar também sobre outros assuntos. Aqui embaixo vai estar nossas redes sociais. Eu nem me apresentei. Meu nome é Flávio, sou o ministro de louvor do pastor. Estamos aí crescendo em graça, conhecimento. Fica ligado, se inscreva no canal, compartilha, assina o sininho aí pra gente tá crescendo o canal e espalhar o evangelho, amém? Fica com Deus, amém. Deus abençoe. Fica Deus ligado abençoe. nas próximas aí. Valeu! Valeu!